Boa noite, amados irmãos. Estamos iniciando mais uma vez aquele momento tão especial para nós, um momento em que nos voltamos para a Palavra de Deus e assim buscamos aprender mais sobre aquilo que Deus requer para as nossas vidas. Chamamos esta reunião de estudo bíblico, mas na verdade sabemos que é um ato de culto ao nosso Deus, pois sem Ele, com certeza, nada disto seria possível. Eu quero convidar os irmãos que já estão conosco a que façamos uma leitura no Salmo de número 8. Este salmo é um salmo que exalta a pessoa maravilhosa de nosso Deus. Salmo de número 8. Onde o homem também é mostrado como sendo algo muito especial, criado por Deus para a glória e para a honra do nosso Senhor. O Salmo nos diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem, para que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Hoje eu faço sempre isso, creio que todo cristão faz isto, mas hoje, de uma maneira muito específica, eu investi um bom tempo na parte da manhã, meditando no poder de Deus. Eu estava lendo sobre um novo ciclo do nosso Sol. Este ciclo se repete de tempos em tempos e os polos do Sol se invertem e nós estamos neste ciclo. E os cientistas falando sobre a magnitude do Sol, eu lembrei daquele hino: nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar, e ninguém pode olhar nem o sol a fulgurar, quanto mais o rosto do Senhor. É realmente extraordinário o poder do nosso Deus. Meus irmãos, eu quero lhes dar boa noite, os irmãos que já estão conosco. Espero que Deus esteja conduzindo as vidas, as mentes e os corações de todos vocês. Eu quero orar nesse instante, pedindo esta bênção ao nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, amado e querido Pai, nós neste momento queremos agradecer ao Senhor
esta bênção inefável de podermos estar em tua presença. Queremos te rogar que tu conduzas os nossos corações, nossas mentes, e que neste ato de culto nós tenhamos uma total interatividade com o teu Espírito e que ele mesmo seja o guia, controlador, direcionador de tudo que aqui estamos fazendo. Não apenas o teu servo que fala contigo, mas cada servo do Senhor que está participando deste culto de louvor e adoração ao teu nome. Senhor nosso Deus, nós te rogamos esta bênção e te agradecemos por este grande privilégio, porque nós sabemos que o Senhor, de uma forma misteriosa, maravilhosa e extraordinária, nos escolheu para isto. Nós só podemos agradecer, só podemos honrar e bendizer o teu nome por essa grande dádiva, e nós o fazemos em o nome do teu Filho Jesus, pelos méritos dele, hoje e sempre. Amém. Amém. Meus amados irmãos, o Salmo de número 135, Salmo de número 135, acredito que você tenha este salmo aí já disponibilizado no seu aparelho. Este salmo nos diz assim: Aleluia! Louvai o nome do Senhor, louvai-o, servos do Senhor. Vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Pois o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para a sua possessão. Com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto aprove ao Senhor, ele o fez nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. Foi ele quem feriu os primogênitos no Egito, tanto dos homens como das alimárias. Quem no meio de ti, ó Egito, operou sinais e prodígios contra Faraó e todos os seus servos. Quem feriu muitas nações, tirou a vida de poderosos reis, a Seom, rei dos amorreus, a Og, rei de Bazã, e a todos os reinos de Canaã, cujas terras deu em herança a Israel, seu povo. O teu nome, Senhor, subsiste para sempre. A tua memória, Senhor, passará de geração em geração, pois o Senhor julga ao seu povo e se compadece dos seus servos. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Como eles se tornam os que os fazem, e todos os que neles confiam. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Abraão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós que temeis ao Senhor, bendizei ao Senhor. Desde Sião, bendito seja o Senhor, que habita em Jerusalém. Aleluia. Verso 1. Aleluia. Louvai o nome do Senhor. Louvai os servos do Senhor. Nesse instante nós vamos cantar o hino de número 144 do nosso Inário. Inário Novo Cântico.
o Filho que me salvou. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. E inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazem dos céus provas da graça que vem de Deus. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador, esperançoso em viver por Jesus Cristo, por seu poder. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Amém. Uma das expressões deste hino que mais nos alegra é este: firmado em Cristo no seu amor. Eu vou repetir agora para os irmãos uma coisa que eu falei no domingo. Eu preparo o estudo, mas não falo para minha esposa o que eu estou fazendo. E como domingo eu pedi para ela escolher o hino, ela escolheu o hino exatamente. Quando o hino não está de acordo, eu digo: não, esse não, escolhe outro. Mas não falo nada sobre o tema. E o nosso tema hoje é firmeza como obter firmeza na vida cristã. E o hino fala exatamente isso: firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador. E a mensagem do hino é praticamente o estudo, e ela não sabia disso. É algo maravilhoso, não é? Bom, eu quero fazer uma leitura no Salmo de número 30, um salmo de ação de graças, Davi agradecendo a Deus, não é? Pelas libertações e pela libertação da morte. Diz ele assim: Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que eu não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor,
clamei ao Senhor e implorei: que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste meu pranto em folguedos, tiraste meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Este verso de número 5, a parte final, era um texto que a nossa mãe falava muito para nós. Todas as vezes que tínhamos um problema, ela se aproximava de nós, fosse que hora fosse, do dia ou da noite, e ela falava isso. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu me acostumei a dormir e a me deitar todas as noites, ansioso pelo dia, próximo dia, para que eu pudesse sorrir e ficar alegre. E, louvado seja Deus, não me lembro de nenhuma vez em que eu fiz esse exercício em que eu não acordasse alegre, feliz e realizado. Deus é fiel. Meus irmãos, nós temos alguns pedidos de oração. O pastor Cleander, além do câncer que ele está enfrentando, ele precisou fazer uma cirurgia nos rins, já foi para casa, mas está com o rim infeccionado e o outro foram retiradas pedras, né, do rim, e ele está recuperando. E vamos continuar orando por esses homens, por esses pastores. E hoje, um pastor lá de São Paulo, pastor Daniel, que também estudou comigo, éramos colegas de turma. Ele está internado na UTI, está entubado. Ele deve ter aí em torno de uns 58 anos, mais ou menos. Ele era mais jovem que eu na época. Então deve ter mais ou menos essa idade, talvez. Mas ele não está nada bem. A filha dele passou as notícias para nós. E sempre foi um homem muito sorridente, muito alegre. Está lá enfrentando essa luta, junto com o pastor Cairo também, né? Então, 3 colegas meus estudaram comigo na mesma sala, estão carecendo de nossas orações. Cairo, Cleander e Daniel. Vamos também lembrar de orar pela graça, para sua recuperação plena, e também pela esposa do diácono Geraldo, Esther, né? E agora vai estar num outro processo de tratamento do seu problema na tireoide. Então vamos orar em favor da Esther. O pastor André Mendonça, o ministro da Justiça, que é nosso pastor presbiteriano, eu recebi um comunicado lá de Brasília, de um dos nossos amigos, que está lá com ele, de que ele ainda está internado, carecendo das nossas orações, não está ainda recuperado, né? O problema dele realmente foi constatado como miocardite aguda. Para quem não sabe, se é que alguém não sabe, miocardite é uma inflamação do miocárdio, que envolve o coração por fora, né? O endocárdio é por dentro. O nosso irmão também, o Wellington Frazão, está recuperando. Vamos continuar orando por ele, pelos nossos irmãos profissionais de saúde, né? A Socorro, Renata, o Roberto. Vamos orar por esses irmãos, pela Simone também, né? Simone está recuperando, a Julinha está bem, graças a Deus. Simone também trabalha com o público. A nossa irmã Fátima pede pelo seu pai e por seu irmão, ela vem pedindo sempre, né? E pela saúde dos seus netos, seus netinhos.
A irmã Eliséia continua pedindo por suas filhas, Débora e Gisele, e a Lenilda pede por seu irmão Ney. Eu soube de um fato, parece que alguém na família, uma criança na família de Fátima, ingeriu alguma substância, precisou ir para o hospital. Não creio que tenha sido nada muito grave, mas foi preocupante. Então vamos orar também, né? Eu não sei exatamente quem, mas foi uma criança lá da casa da Fátima. Eu acho que foi uma criança, não tenho certeza não. A notícia está um pouco assim, truncada para mim. Ok, meus irmãos? Então nós vamos orar em favor desses irmãos e vamos agradecer também pelas melhoras e pela recuperação dos irmãos. Me parece que alguém também falou sobre a Lore, pediu oração pela Lore, eu não sei qual é a causa. Alguém pediu oração, você pode estranhar, o senhor sabe do assunto, mas não sabe o que é. É porque eu vi esse recado, né? Vamos orar pela irmã Lore, mas eu vi ainda há pouco, não tive nem tempo de consultar para saber o que é. Então vamos orar em favor da nossa irmã. Hoje nós fomos ao médico, eu e a Norma, fizemos alguns exames. Vamos também orar, pedindo a Deus que esteja conduzindo, né, as coisas para que no resultado desses exames nós tenhamos boas notícias, né? Confiamos em Deus. O irmão Jailson também sofreu uma queda de motocicleta, né? Teve um acidente, parece que fraturou alguma coisa lá, não sei se pé ou braço, ele teve uma fratura, mas ele já saiu do hospital, está em casa, está bem. E lá na casa da Fátima foi a sua afilhada Marcela, né? Que teve esse problema de ingestão de uma substância lá, eu não sei exatamente o que foi. Então nós vamos orar em favor desses irmãos, assim, confiando como Davi confiou e declarando como Davi declarou, né? Que Deus está cuidando dele, estava cuidando dele, como está cuidando também de nós. Ok? Tudo bem, vamos orar. Senhor nosso Deus, amado e querido Pai, nós somos gratos ao Senhor pelo cuidado que Tu tens tido para com os Teus filhos, para com os Teus servos. Ainda que em alguns momentos, alguns de nós venhamos a passar por situações difíceis, mas sabemos que isso está de acordo com a palavra do Teu Filho Jesus, nosso Senhor. De que no mundo teríamos aflições, mas devíamos ter bom ânimo. E também, Senhor, Ele nos declarou que aqueles que querem servir ao Senhor com piedade, aqueles que querem hão de sofrer perseguições, pois o inimigo não dá trégua. Mas também sabemos, ó Deus, que o Senhor tem realmente cuidado de nós. E quando algo acontece, sabemos que é permissão do Senhor para manifestar em nossas vidas a Tua glória. De qualquer forma, nós agradecemos por tudo que o Senhor permite, por tudo que o Senhor faz, por toda a proteção, todo o amor, todo o carinho que tens por cada um de nós. Mas, obedecendo a Tua palavra, nós queremos te declarar que estamos aqui intercedendo também por nossos irmãos, todos estes que aqui foram citados. Teu servo, pastor André, pastor Daniel, pastor Cleander, pastor Cairo, homens que o Senhor levantou para honrar o Evangelho, honrar a Tua pessoa santíssima. Também queremos rogar pelo pastor Milton, nosso ministro da Educação. Fica, Senhor, com cada um desses homens que têm dedicado a vida ao Senhor. Ó Pai amado, nós também queremos te rogar em favor da Esther, da Gisele, da Débora, da Marcele, ó Deus. Queremos te rogar em favor do pai da Fátima, de seu irmão. Rogamos-te em favor da Graça, do Wellington, do Jailson. Ó Deus amado, rogamos-te em favor de todas essas pessoas, a tia da Norma, a dona Lourdes,
Senhor, são tantas as pessoas que nós temos listadas, por quem nós oramos, intercedemos, confiados na Tua graça, na Tua misericórdia, operadas pela pessoa do Teu Filho Jesus. Ó Deus amado, cuida de cada uma dessas pessoas, mesmo aquelas que nós, porventura, não tenhamos citado, ó Deus, mas nós sabemos que o Senhor, que conhece todas as coisas, sabe também o intento de nosso coração. Cuida dos nossos irmãos que estão laborando na frente, na luta por esta pandemia, contra esta pandemia. Nossos irmãos que trabalham na área de saúde, toma conta deles. Cuida, Senhor, de todos eles. Rogamos também em favor das autoridades para que possam ter as mentes iluminadas por Ti, para que cuidem da população, para que os desmandos diminuam e para que tenhamos paz no nosso estado, no nosso país. Abençoa o nosso presidente, os líderes, no Senado, em todos os lugares, em todos os segmentos da nossa nação. Pois sabemos, ó Deus, que quando o Senhor quer agir, quando o Senhor age com a Tua soberania e Tua sabedoria, as coisas mudam. Portanto, te rogamos, faze o bem ao nosso povo. Toma conta dos desvalidos, dos enfermos, dos necessitados. Tem misericórdia, Senhor, do Teu povo. Tem misericórdia da Tua criação. Rogamos, ó Deus, que abençoes os lugares, países, o nosso país que estão com essas queimadas terríveis. Ajuda-nos a recuperar, ó Deus, a nossa economia. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos mais protegidos contra a violência doméstica, a violência em geral. Enfim, ó Deus, há tanta coisa que nós carecemos, te pedimos. Sabemos que o homem é quem procura todos esses males, mas Tu és amoroso, piedoso e misericordioso. Por isso nós te rogamos, nós te clamamos por livramento, assim como Teu servo Davi agradeceu. Livraste-me da morte. Nós também queremos declarar isso para o Senhor sempre. O Senhor tem nos livrado da morte. Nós te oramos assim, certos da Tua bênção e agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados e queridos irmãos, eu quero agora fazer uma leitura na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, o verso de número 58, muito conhecido por nós, esse texto. Depois que Paulo dá uma aula sobre ressurreição aos saduceus, depois que ele refuta os saduceus, porque ele sabia que os saduceus iam ler o que ele escreveu aos Coríntios. Quando ele fortalece a mente e o coração dos crentes em Corinto, e estavam já sendo influenciados pelos saduceus que não criam na ressurreição, já no verso final, ele faz esta exortação aqui, o verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Na outra tradução, a revista corrigida diz assim, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, aqui diz inabaláveis, lá diz firmes e constantes. A melhor tradução seria essa, na minha opinião, constantes. Desculpa, inabaláveis, né, aqui da edição atualizada. Firmes e inabaláveis. Mas, na outra tradução, nós vemos firmes e constantes, ou seja, perseverantes. Mas está implícito, né? Sempre abundante. Agora, na carta que Paulo escreve aos Efésios,
na carta que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 6, quando Paulo fala sobre a armadura de Deus, novamente, Paulo está escrevendo aos Efésios, exortando para que eles se mantivessem firmes naquilo que eles aprenderam, que envolvia a graça fundamentada em Cristo. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios que nós lemos, a primeira epístola de Pedro, antes de ler Efésios, a primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, o verso 12, Pedro diz assim, no verso 12: por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo, e esta é a genuína graça de Deus, nela estai firmes. É essa graça de Deus genuína que Pedro diz aos gentios que precisavam ficar firmes. É com esse mesmo sentido que Paulo, no capítulo 6 do livro de Efésios, diz assim, verso 14: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eu sou pastor, estou como pastor há mais de 34 anos. São 35 anos já. 35 anos. Ao longo do meu ministério, eu tenho vivenciado uma coisa que sempre me chamou a atenção. É porque quando você tem uma visão, quando você tem uma noção, é muito comum que você queira que todos pensem igual, entendam igual, reajam igual. Isso é comum no ser humano. Mesmo quando a gente está errado, a gente tem essa tendência. Quanto mais quando nós temos aquela certeza, em se tratando de coisas de Deus, de que estamos certos. Não é? Mas Jesus Cristo salva. Todos nós sabemos que isso é uma realidade cristã que nós absorvemos pela fé. Então o que você quer? Que todo mundo pense a mesma coisa. Ao ponto de nós ficarmos às vezes irritados quando a gente não consegue enfiar isso na cabeça de alguém. Todo mundo tem que pensar a mesma coisa. A igreja, o evangelho, as coisas de Deus são o reino, são situações, são coisas, são realidades que nos trazem muita felicidade, muita alegria, muita realização. Aí quando alguém chega na igreja, fica um tempo e depois sai, vai embora, a gente fica pensando, mas meu Deus, como é que pode? Como é que esta pessoa pôde reagir dessa maneira? Abandonar a igreja? É absurdo, não é possível. E a gente fica assim, elucubrando sobre o assunto. E eu repito, eu como pastor já esses anos todos, eu acho que eu já vi mais gente entrando e saindo da igreja do que entrando e ficando. É impressionante. Pessoas que parece que vão muito bem, estão indo muito bem,
assumem posições de destaque, líderes de sociedades, no nosso caso, né? Federações, pastores, seminaristas, oficiais de igreja, presbíteros, diáconos, mudam suas práticas e seu raciocínio, ou pelo menos revelam, né? Acho que mudar é um pouco difícil, porque quem é, né? Mudam aquilo de uma maneira, se revelam de uma maneira absurda. E a gente fica pensando, como é que pode alguém não manter, uma pessoa que aprendeu tanto, vivenciou tanto, não manter assim em sua estrutura emocional, mental, moral, espiritual, aqueles princípios. Bom, se nós lermos a parábola da semeadura, nós vamos entender um pouco isso. Que Jesus fala sobre a semente que caiu entre os espinheiros, a semente que caiu no meio das pedras, a que caiu à beira do caminho, e a semente que caiu em um lugar fértil. Vocês já perceberam, já pararam para pensar que nós temos 4 sementes? Uma caiu em solo fértil. 3 não deram em nada. Olha a diferença. De 4, só uma. Não é o que eu tenho falado, foi o que eu falei antes? Eu falei antes que a impressão que eu tenho é que são mais pessoas ao longo do meu ministério que eu vi entrando e saindo do que as que entraram e ficaram. E as saídas são sempre traumáticas. A igreja é que não presta, o pastor é que não presta, os oficiais é que não prestam, a estrutura é que não presta. Só eles que vão embora é que prestam. Mas dentro da igreja ainda fica um grupo de pessoas que, mesmo não se afastando fisicamente, demonstram muita fragilidade. Demonstram muita fragilidade. Eu estava lendo uma postagem de um grupo que eu participo, grupo de sínodos, de todos, entende-se aqui que são todos presbiterianos, ou mesmo que não sejam, mas são todos cristãos. Uma postagem que uma pessoa colocou sobre corrente de anjo e distribui 7 vezes, e depois manda de volta para você, aquela história, e que você vai receber uma bênção, mas não pode quebrar a corrente, tem que mandar essa mensagem para não sei quantos, mande para mim também, papapá, parará. Gente, que falta de firmeza, que falta de firmeza. Fui visitar uma senhora evangélica em São Paulo. Quando eu lá cheguei, a enfermeira passou e disse: "Ah, o senhor está visitando Dona Fulano, tá?" Eu falei: "Eu sou pastor." "Ah, tá bom. Mais cedo vieram aí." Aí falou as pessoas que foram, não vou citar não. Aí eu falei: "Foi, irmã? Vieram?" "Ah, é, pastor. Vieram sim. E o senhor sabe, né? Falou em Deus, está tudo bem." Gente, eu conheço N grupos filosóficos, seitas, apócrifos, enfim, idólatras, que citam o nome de Deus, mas nem por isso são legítimos. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. E aí essa falta de firmeza, pessoas que por um nada abandonam a fé, ou que mesmo estando dentro da igreja, são facilmente balançadas para lá e para cá, demonstrando uma falta de firmeza tão grande. Eu, às vezes, cheguei a pensar o seguinte: meu Deus, por que que eu tenho uma postura, foi o que eu falei no início, e eu vejo outras pessoas antigas na igreja que não têm a mesma postura? O que que acontece com essas pessoas? Pensei bastante sobre isso, e pensei sobre esses versículos aqui, e eu gostaria de mostrar, na minha visão, que eu acredito seja a visão bíblica,
Como é que você pode conquistar a firmeza na vida cristã? Para não ficar naquela dúvida, naquele embate. Eu contei aqui para vocês uma vez de um rapaz, eu não vou citar o nome dele porque vai que ele escuta isso, não sei, ele já deve ter seus, sei lá, 60 anos, não sei, na época ele era garoto, novo, vai que ele escuta esse negócio. Então eu vou contar o milagre, mas não vou contar o nome do santo. Ele chegou para mim e disse: pastor, eu queria conversar com o senhor. Ele era diácono. Eu disse: pois não, pastor, eu estou num problema muito sério. O pai dele era presbítero. Eu falei: qual? Já falecido. Eu falei: qual o problema? Pastor, eu não tenho certeza da minha salvação. Pô, sou um diácono. Chegar para o pastor e dizer que não tem certeza da salvação. Eu disse: olha só, eu vou reunir o conselho. Pede seu pai, o pai dele era secretário. Pede seu pai para convocar todo mundo para a gente reunir amanhã, que você vai ser excluído. O quê? Você vai ser excluído. Você, só quando você tiver certeza da sua conversão, é que você pode ser um cristão, um membro da igreja. E você diz que não tem certeza da salvação, o que você está fazendo aqui? Mas olha só, depois do susto que eu te dei, eu quero falar umas coisas para você. Aí comecei a conversar com ele. Fiz uma série de perguntas. Se você respondeu sim para muitas dessas perguntas e não para outras, que era para responder não mesmo, então você não precisa ter dúvida nenhuma. Ele: pastor, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei: pois é, meu filho. E às vezes a gente se balança por não ter conhecimento das coisas, principalmente na área bíblica, na área espiritual. Então eu quero conversar com você sobre isso. A primeira coisa que está no verso 51 a 54 do texto que lemos em Coríntios, nós lemos aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, lemos o verso 58, e eu disse que era uma resposta de Paulo aos saduceus. Agora, eu quero chamar a sua atenção para os versos 51 a 54. Olha o que é que diz aqui. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Os mortos que vão ressuscitar incorruptíveis são os mortos santos, salvos, porque os outros não. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então preste atenção. Primeira coisa que eu preciso saber, ter certeza, eu preciso entender é o seguinte: entender o que é vida realmente. Eu conheço uma historinha rápida, coisa rápida, de uma senhora idosa que entrou num ônibus e junto com ela entrou uma moça com umas sacolas e tal. E quando essa senhora fez menção de sentar no único lugar vago, isso se não valesse a lei de dar prioridade aos idosos. A moça correu e sentou no lugar, esbarrando na senhora idosa com as sacolas. Aí algumas pessoas ficaram aborrecidas, chateadas, e aquela senhora idosa ficou tranquila, e alguém perguntou: a senhora não está chateada, aborrecida com o que essa moça está fazendo?
E ela virou-se e disse assim: não, senhor, eu vou descer no próximo ponto, a viagem é muito curta para eu me aborrecer com isso, para eu ficar estressada com a falta de gentileza dessa moça. Não vale a pena, a viagem é muito curta. E aí, o articulista dessa historinha fez uma comparação com a nossa vida. A nossa vida é muito curta. Nós temos na língua grega duas palavras para que é traduzido como vida. A primeira é a palavra bios, de onde nós tiramos biologia e outras palavras com esse prefixo bio, que é uma palavra que serve como prefixo para palavras em português. Então, biografia, né, é a grafia da vida de alguém, o escrito, a narrativa da vida de alguém. Bios, é bios, porque o singular na língua grega se faz com S no final. Então não é bio, é bios. Isso é singular, vida. E tem uma outra palavra, né, que é a palavra zoe. Essa palavra zoe é uma palavra que significa a vida em toda a sua essência, a vida real, a vida plena. Quando Jesus diz, ele diz assim, me deem licença para fazer uma citação em grego, para vocês entenderem. Ele diz assim, lego autor Jesus, ego e mi rerodós carrelete carrezoe. Ele diz assim, o texto diz, disse Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Quando ele fala eu sou a vida, ele usa a palavra zoe, carrezoe. Ora, o que significa isso? Que essa palavra é que carrega em si o sentido real da vida, que extrapola a existência humana, física, temporal. É vida em toda a sua essência, a vida do próprio Deus, a imortalidade, a eternidade, a vida real, plena, perfeita, esta vida. Agora, raciocine comigo. Quando eu me deixo influenciar pelas coisas desta minha realidade humana, eu estou me igualando à vida bios, ou seja, a vida existencial, mas não a vida real. Porque eu estou na igreja dizendo que eu estou em Cristo, a videira, eu estou na igreja declarando minha fé em Jesus, meu Salvador, para que se manifeste em mim a vida plena, zoe, e não uma vida que é tocada por experiências sensoriais, humanas, existenciais. Não é isso. Então, essa gente que não consegue avaliar o que é vida, que vida real é aquela que extrapola uma experiência negativa. Meus irmãos, olha só, se nós formos nos afastar de todo mundo com quem nós nos aborrecemos, ou temos uma rusga qualquer, se nós formos para longe de todas as instituições que erram, se nós nunca mais voltarmos a um médico porque não acertou o remédio, como é que vai ser a nossa vida? Será uma vida miserável, como diz a palavra de Deus, como uma folha no vento, que não sabe para onde vai. Na verdade, nós temos que entender que nós estamos na igreja, estamos na vida espiritual, estamos com o povo de Deus, com nossos problemas, nossos defeitos, nossos acertos, nossas perfeições ou imperfeições, lutando pela mesma coisa e fundamentados naquele que é a vida plena, sobre quem está fundada ou fundamentada a igreja. A igreja está alicerçada sobre ele. Nós temos a vida dada por Jesus, não essa existência, não é? Apenas que é finita, efêmera, é um sopro, é como uma flor que viceja aqui em casa, viceja de manhã, de tarde,
ela murcha. Aqui em casa nós temos 3 pés de lírio, muito bonitos, estão lindos, viçosos, muito bonitos. E o lírio está na época de florescer. Já tem 1 mês ou mais que ele está florescendo. Não sei até quando vai acontecer isso. Mas, pela manhã, aparecem aquelas flores lindas. Eu vou lá e fotografo, porque eu sei que de tarde não tem mais. De tarde elas murcham, desaparecem. Se você não aproveitar e não fotografar de manhã, ou não olhar bastante, você perde. Na casa da minha mãe, nós tínhamos uma flor, uma planta, que chamava-se a Dama da Meia-Noite. Ela era interessante, porque a gente ficava vigiando. Ela demorava, sei lá, quantos meses para dar uma flor. Não sei se era 1 ano, não lembro. Demorava muito para dar uma flor. Mamãe ficava vigiando. Todo dia. Quando chegava um belo dia, ela dizia assim: hoje a Dama da Meia-Noite vai aparecer. Nós ficávamos acordados e ela florescia, abria totalmente por volta da meia-noite, 11h40, 11h50, meia-noite. Aí ela estava linda, ela ficava, por isso chamava Dama da Meia-Noite. Eu nunca mais vi essa planta, essa flor. E aí, quando dava 1h da manhã, 2h da manhã, ela já estava totalmente murcha, acabava. Quem viu, viu. Quem não viu, visse. Assim é a nossa vida, como uma dama da meia-noite. Mas é a vida humana, passageira, temporal. Então as pessoas que passam pela igreja, as pessoas que se relacionam com o Evangelho, mas são como não me toques, por qualquer motivo estão esfriando, é uma enfermidade, é um problema, é uma carência existencial, é um dissabor aqui, alguma coisa ali. Essas pessoas não sabem o que é vida. Vida não é essa experiência humana que nós temos uns com os outros. A vida não é formada por aquilo que eu gosto ou não gosto. A vida é um dom de Deus, que para o servo de Deus, salvo em Cristo Jesus, é um dom eterno, é a zoe, não é bios. Então a primeira coisa que você precisa fazer para conquistar firmeza na vida cristã, nessa trajetória que foi iniciada com aquilo que nós entendemos que tenha sido a salvação em Cristo pelo Espírito Santo, a primeira coisa que nós temos que fazer é entender que nós estamos nos preparando aqui, nesta vida terrena, para vivenciar a vida plena e eterna, a real vida, a vida real, que já tem que ser mostrada aqui. Por isso é que às vezes alguém não me entende. Eu sou um pouco duro às vezes em algumas declarações minhas. Eu não consigo acreditar em pessoas, que pessoas sejam salvas, pessoas que ficam, que não têm firmeza na vida cristã. Porque uma das primeiras coisas que o Espírito Santo faz com aquele que ele sela é dar certeza e firmeza na fé. E esse nunca mais. Por isso é que uma das nossas máximas teológicas do calvinismo, e que a igreja presbiteriana defende, é essa: uma vez salvo, salvo para sempre. E aquele que prova o dom de Cristo realmente, nunca mais se afasta. Ele pode ter um pecado aqui, uma falha ali, uma fragilidadezinha aqui, alguma coisa, mas ele nunca abandona. Nunca abandona. Ele nunca deixa de viver a real vida cristã, a vida com Cristo, a vida zoe. Ele nunca deixa de vivenciar essa experiência. E nós temos muita gente assim. Eu estava vendo, eu não sei para quem eu passei isso, eu recebi uma figura de um senhor de 90 e poucos anos, 98 parece, eu esqueci o nome dele, acho que é Olímpio. Eu até passei para minha esposa, para ela ver. Ele lê a Bíblia até hoje, mas ele lê colocando a Bíblia assim no rosto, com uma lupa que aumenta 40 vezes para poder ler. Mas ele lê assim, a lupa aqui e ele assim. A lupa aumenta 40 vezes, mas ele não deixa de ler a Bíblia dele todo dia e sempre. Firmeza. Aqueles que não deixam de orar, aqueles que não deixam de viver a vida cristã, porque estão firmes, é o que Paulo diz,
sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E Paulo está falando da ressurreição, porque aqueles que ficam firmes, eles na ressurreição, para a vida eterna, receberão seu corpo incorruptível. Então essa é a primeira coisa. A morte física é uma coisa muito rápida. Eu estive à beira da morte umas 3 ou 4 vezes. Eu vi a morte na minha frente. Mas Deus não quis que eu fosse naqueles dias. Quando capotei com o meu carro na estrada Rio Vitória, em 1987, eu não conseguia ter medo. O carro girava, batia, caía no precipício, e eu alegremente só pensava o seguinte: que coisa boa, graças a Deus que eu estou com Cristo, vou viver eternamente. E eu caindo e orando para Deus tomar conta de Norma e das crianças, do Bruno. Impressionante, eu não tive um segundo de pavor, porque eu sabia que eu não estava perdendo a minha vida, eu estava encerrando um estágio físico, mas eu estava, pelo contrário, eu estava conquistando a vida plena. Por isso que lá no Salmo 116, o Senhor diz assim, o Espírito Santo usa o salmista para dizer o seguinte: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. É uma morte preciosa. Muito bem. Primeira coisa, para que nós conquistemos firmeza, para que os embates da vida não nos quebrantem, não nos coloquem tristes, aborrecidos e achando que o mundo acabou para nós. Não. Entenda que isso aqui que nós estamos passando não é vida, é existência biológica. Uma vez que aceitamos a Cristo, passamos a ter a mente de Cristo e a nos sustentar pela fé através do Espírito Santo. Nos sustentar pelo Espírito Santo através da fé. Segunda coisa, já que eu entendo que, como disse aquela senhora, eu não estou aborrecida. Não estou aborrecida porque a viagem é curta. A vida é curta. Os problemas que enfrentamos não podem ser suficientes para tirar a nossa paz, a nossa alegria cristã, nossa firmeza naquilo que cremos. Temos milhares e milhares de exemplos de homens e mulheres ao longo da história, sem falar nos personagens bíblicos. Segunda coisa, os versos 55 e 56 dizem assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Presta atenção, vou repetir: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Verso 56: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. O aguilhão da morte é o pecado. Por que é que muitas pessoas dentro das igrejas, se dizendo cristãs, não ficam firmes? São jogadas de um lado para o outro, sofrem, veem suas famílias se degradando muitas vezes, os problemas se acumulando de uma maneira absurda. É porque não fugiram do aguilhão da morte. Da morte você não pode fugir, não tem como. Você conhece uma historinha que é engraçada, né? De que a morte apareceu para um sujeito de noite: olha, vim te buscar. Quê? Eu sou a morte e vim te buscar, está no seu dia. Aí ele falou: mas não é possível, eu estou me sentindo tão bem, não tem nada de errado comigo. Aí a morte falou: deixa eu olhar aqui na minha agenda, peraí, você não é o Antônio da Silva? Não, meu nome é Antony da Silva. Ué, rapaz, eu errei aqui. Hoje quem eu tenho que buscar é o Antônio da Silva, e não é você não. Ah, mas peraí,
mas hoje é segunda-feira, mas está na minha agenda aqui que o seu dia é no sábado. Sábado eu volto, eu vou lá buscar o Antônio. Aí o cara ficou doido, falou, mas como é que eu vou fazer? Eu falei, já sei, eu vou sair daqui, ela vai vir aqui me buscar, eu vou para outro lugar. Aí ele era careca, botou uma peruca, botou um bigode, se disfarçou todo, saiu dali, daquele ambiente, foi para a casa do vizinho. E aí, o vizinho, não, você fica lá e tal, engana a morte. Aí ele voltou, aí a morte chegou no sábado, chegou lá. Assim, escuta, aqui que mora o seu Antônio? Eu disse, não, o Antônio é careca, não tem bigode, não é que não. Eu disse, rapaz, eu podia jurar que ele estava aqui, mas já que ele não estava, vou levar você mesmo. E aí levou o cara. É uma historinha mais ou menos assim. O sujeito tentou se disfarçar de todo jeito. Tem um filme, eu não sei quantos assistiram esse filme aí, chamado Premonição. É um filme terrível. Eu comecei a ver, logo depois eu parei de ver, não quis ver mais. Eu não gosto desse tipo de filme. Mas o filme é o seguinte, um rapaz tem uma premonição, ele vê alguma coisa acontecendo e ele foge daquele acidente. Só que não tem como fugir, ele e o grupo dele, porque a morte de um jeito ou de outro acaba acontecendo com todo mundo. Olha, vamos sair dessa questão de fatalidade, de filme, de historinha, e vamos para a verdade. Existe um ditado que diz que ninguém morre de véspera. Ninguém. Ninguém morre de véspera. Eu sei o que alguns aí pensaram, mas eu não vou falar. Ninguém morre de véspera, ou seja, todos os nossos dias estão contados. A palavra de Deus é que diz isso. Então não adianta, você não vai conseguir fugir da morte. A única morte da qual você pode escapar é da morte eterna. Porque está escrito aqui, ó, o aguilhão da morte é o pecado. Fugir do pecado é fugir da morte. Não fugir do pecado é se entregar à morte eterna. Porque morte física, meu irmão, minha irmã, não tem jeito. Todo mundo vai. Eu e você. De um jeito ou de outro. Acidente, enfermidade, infarto, sei lá. Todo mundo vai morrer. Todo mundo. A não ser aqueles que forem resgatados por Cristo nos ares, no dia que o Senhor vier. Mas fora isso, todo mundo vai passar pela morte. Eu e você. Agora, a nossa existência, quando sairmos daqui, nós temos uma vida, eu disse antes, mas também temos a morte, não apenas a vida, temos também a morte, e desta morte você pode escapar, eu posso escapar, nós podemos escapar. Como é que eu posso ter certeza, firmeza na minha vida cristã? A segunda maneira, não é só entendendo o que é vida, e que eu estou buscando, que eu estou laborando por ela, é também exercitando uma fuga constante do pecado, porque o aguilhão da morte, aquele que provoca a morte, é o pecado não confessado, o pecado realizado e não confessado, claro. Então esse é que mata, e não importa que seja pequeno ou grande. Então em Cristo nós temos a libertação, mas é necessário que estejamos lutando contra ele, fugindo dele, não nos agradando dele, como Paulo disse, o bem que eu quero fazer eu não consigo, o mal que eu não quero, quando menos espero, eu estou fazendo. A Bíblia diz, não há um justo nenhum sequer, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, não tem jeito, mas Deus quer nos ver lutando contra o pecado. E o que é que diz aqui o texto de Efésios 6, verso 14, em diante, quando fala sobre a armadura? Aquela armadura toda é de proteção. E só tem uma arma de ataque, que é a espada, a palavra. Foi como Jesus não apenas se defendeu, mas atacou o inimigo no deserto. Está escrito, está escrito, está escrito. A leitura e meditação da palavra, a vida de oração, a consciência de que nós precisamos nos encher das coisas boas. E Paulo diz, se tem alguma coisa boa, se tem alguma virtude, se tem algum louvor, o que seja, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Em Romanos 12, verso 1 e 2, Paulo ainda diz,
Rogo, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que eu vou ficar firme, inabalável, tranquilo, diante das intempéries que eu enfrento, diante das vicissitudes, diante dos ataques, diante dos problemas que visam me destruir? Como é que eu vou ficar firme quando eu entender que vida não é isso que eu estou vivendo aqui só? Ela extrapola o tempo, extrapola o espaço. E quando eu entender que se eu não fugir do aguilhão que gera morte eterna, o pecado, se eu não lutar contra ele, se eu não agir de maneira sóbria, sábia, com uma resistência que for possível com a ajuda do Espírito Santo, então não tem jeito. Aí eu fico sendo jogado de um lado para o outro. Fico à mercê do inimigo e à mercê das obras do inimigo. Então veja bem, como eu conquisto firmeza na minha vida cristã, para não ficar sendo jogado de um lado para o outro, não ficar bebendo de tudo que é fonte, né? Pulando de um lado para o outro, renegando as coisas de Deus. Como é que eu consigo isso? Primeiro, entendendo que eu não estou aqui lutando pela vida biológica, eu estou lutando pela vida eterna, estou trabalhando e crendo e vivendo para alcançar a vida eterna, como Paulo disse: não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Terceira consideração: como posso conquistar firmeza na vida cristã? Como eu posso obter firmeza na vida cristã? Verso 57 diz assim: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu creio que sou vitorioso pela fé em Cristo, eu não admito derrota. Admitir derrota nas coisas em que eu estou laborando é admitir que Jesus foi derrotado e ele perdeu. Eu sempre, quando luto por uma coisa, quando eu peço uma coisa, quando eu me empenho em alguma coisa na minha vida, em geral, principalmente na vida cristã, eu quando recebo um ataque, alguma coisa assim, eu digo: Senhor, foi contigo, hein? Foi contigo. Uma vez, o reverendo João Gomes estava me contando que ele tinha lá, era muito amigo esqueci o nome dele lá, que fundou o movimento de ajuda aos encarcerados, o Benedito Oliveira. Muito amigo. E o Benedito tinha uma condição melhor do que o reverendo João, financeira. E eles estavam no seminário da Pedra de Guaratiba, e o reverendo João Gomes estava casado com a dona Ruth, já tinha casado com a dona Ruth, e ele tinha um terno só, aquele terno já surradinho e tal, e ele ainda estava no seminário, o primeiro filho dele novinho ainda. Diz que a mulher dele, dona Ruth, chegou para ele e disse assim: João, você não pode todo dia sair com o mesmo terno. Você precisa de um terno novo, João. Ele disse: mas Ruth, eu não tenho dinheiro. Não, você tem que dar um jeito, procura um jeito, pede alguém, faz alguma coisa e tal. Eu não aguento mais ver você só com esse terno para lá, o terno já anda sozinho. Ele disse que ajoelhou e disse assim: Senhor, não é por mim não, mas é por causa da Ruth, me dá um terno. Não é por mim não, eu ando com esse aqui o resto da minha vida, me dá um terno por causa da Ruth, para Ruth sossegar. Quando ele desceu a escada, o Benedito virou-se para ele e disse assim: João, vem aqui no meu quarto, que era no seminário, no meu apartamentozinho aqui. Sei o que, Benedito? Estou atrasado. Não, entra aqui. Olha só, abriu o guarda-roupa, tinha um monte de terno. Escolhe um terno desse aí para você. Qualquer um, que você mais gostar.
Eles tinham o mesmo corpo. A reverenda João Gomes escolheu um terno novinho, bonito, show de bola mesmo. E esse aqui, pode levar, é seu. Mas por quê? Não, eu estava aqui no meu quarto, aqui, de repente, Deus falou no meu coração assim, dá um terno pro João. Aí eu estou te dando o terno, eu não sei por que não. Quando foi? Foi agora, uns minutos atrás. Então, meus irmãos, vejam bem, quando nós estamos afinados com Cristo, quando nós estamos realmente cientes de para quem nós estamos trabalhando, a quem nós estamos adorando, a quem nós estamos honrando, não é? A minha esposa trouxe uma pessoa, mandou um pedido de oração, e essa pessoa tem feito esse pedido de oração para mim muitas vezes, há muito tempo, tem muito tempo. Aí eu ainda falei para minha esposa assim, gente, falei com a minha esposa antes de começar a live, falei assim, olha só, tem vezes, né? Então ninguém sabe quem foi, não sabe nem se foi da igreja ou se fora da igreja, então eu posso falar tranquilamente. Falei para minha esposa assim, minha filha, tem gente, e eu imagino, que pensa que Deus é surdo ou incompetente. Não é possível um negócio desse. Uma coisa é você insistir em oração com Deus sobre alguma coisa. E outra coisa é você, por meses a fio, você ficar pedindo a todo mundo para orar por uma coisa e tal, como se aquilo é um negócio muito estranho. Não estou condenando isso, por favor. Se você pede a mesma coisa várias vezes, não estou te condenando não. Eu só acho estranho que meses a fio, não são dias não, são meses a fio. Gente, eu aprendi na minha vida a orar e descansar. Senhor, eu preciso disso. Eu quero isso. Eu te peço isso. De vez em quando, até eu volto àquele assunto, faço como Paulo fez, 3 vezes. Não há pecado nenhum nisso. Pedir muitas vezes, sempre pedir, não tem problema. Mas tem certas coisas que eu fico pensando e matutando o seguinte, será que realmente, quando nós temos um vínculo com o Senhor, será que realmente é necessário que eu fique todo dia, toda hora, todo instante, falando aquelas coisas que muitas vezes não são nem vitais, não são vitais? Eu fico meio preocupado com isso, porque olha só, Jesus conquistou para nós, na cruz do Calvário, vitória. Paulo diz, nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. A oração é coisa poderosa, devemos orar sempre, mas tem certas situações que nós temos que aprender a descansar. Afinal de contas, o Senhor Jesus nos salvou, nos deu uma vida nova e prometeu que nos atenderia, pedir, dar-se-vos-á, buscar, achareis, bater, abrir-se-vos-á. Quando eu creio que eu sou vitorioso pela fé em Cristo, eu não preciso ficar batendo em várias portas. Conheci uma senhora, e ela, olha bem o que eu estou querendo dizer, conheci uma senhora que ela foi presidente da SAF de uma igreja, ela, sendo membro da minha igreja, ela se filiou à igreja adventista, se batizou na igreja adventista, abria a porta para estudos bíblicos do Jeová, dos Testemunhos de Jeová, e depois acabou no Centro Espírita e na Roda de Macumba. Pessoas sem firmeza nenhuma, não sabem a quem estão servindo. Se nós estamos em Cristo, se somos de Cristo, temos a vitória de Cristo conquistada na cruz, e nós estamos preocupados em servir a esse Jesus, é como Paulo diz, para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Antes que a gente peça, ele já sabe. Nada contra pedir várias vezes e orar sempre pelo mesmo assunto, nada contra. Mas existem limites, eu acredito assim. Tem limite. Afinal de contas, se eu fico toda hora falando para ele, o Senhor ainda não me deu, me dá, o Senhor não me deu, o Senhor não me atendeu, me atende. É como se eu tivesse, poxa, o Senhor não está me ouvindo, o Senhor não está me atendendo, o Senhor é incompetente, o Senhor não tem poder, o Senhor não está ligando para mim, o Senhor não sabe o que está fazendo. É descansar, meus irmãos. Todas as orações que eu fiz assim,
eu vou dizer, já fiz muitas vezes orações diferentes, mas todas as orações que eu fiz assim, descansei, deixei Deus trabalhar, todas foram atendidas. Todas. Porque eu me fundamentei na vitória dele e não na minha capacidade. Não na minha sabedoria, nada em mim. Ele. Jesus é o vitorioso. Ele é o Senhor da história. Ele conhece a minha vida. Conhece tudo. Ele sabe onde eu sou fraco, onde eu sou forte. E quando eu estou forte é Ele que me faz forte, eu não sou forte. Ele sabe tudo, então eu fico firme. Vem o embate da vida, vem a situação, vem a dúvida, e às vezes vem até o pecado, mas eu continuo firme, eu não abro mão. Eu faço como Jacó, eu não largo o Senhor enquanto o Senhor não me abençoar. Mas esse largar é largar de fé. Eu vou até o último dia da minha vida, espero isso, confiado em que a minha vitória está garantida na pessoa de Cristo, não na minha capacidade, não na minha insistência, não na minha sabedoria, caso eu tenha alguma, não em minhas capacidades, nada disso. Em Cristo. Cristo é vitorioso. Por isso que eu estou de pé, por isso que eu estou firme, por isso que você vai ficar firme. Não é o pastor que te faz ficar firme, não é o presbítero, não é a igreja, não é a religião, nada. Cristo é que faz você ficar firme. Você tem que acreditar na vitória dele. A vitória que ele conquistou na cruz do Calvário é que faz a você e a mim estarmos firmes e convictos de que somos mais que vitoriosos, diz Paulo, em Cristo Jesus. O que está escrito aqui é o seguinte: graças a Deus que nos dá a vitória, ele está falando da vida eterna, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando eu creio que a vitória é de Cristo e não minha, ela se torna minha porque eu sou de Cristo. É assim, é simples assim. Eu quero só recapitular com você o seguinte: como eu posso conquistar firmeza na vida cristã? Primeiro, entendendo o que realmente é vida. Não é isso que a gente está vivendo aqui. A vida eterna, para todo sempre, na presença de Deus. Vida conquistada pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário. Essa que é vida. Então todo o resto aqui nós usamos para a glória de Deus, mas não vamos levar nada disso aqui. Essa semana eu soube de um bilionário nos Estados Unidos, eu acho que foi nos Estados Unidos sim. Esse bilionário, o sonho dele era ficar bilionário e doar toda a sua fortuna para pessoas necessitadas. Ele fez isso há uns dias atrás. Eu vi ele assinando os documentos. Hospitais, movimentos para hospitais sobre câncer, instituições, universidades, área científica, tecnológica. Ele doou todos os bilhões, não foram milhões, foram bilhões. Ele doou tudo. Alexandre o Grande morreu novo, 30 e poucos anos. Ele pediu para quando ele fosse sepultado, o dia de morrer, ele deixou uma ordem para que fossem sendo jogadas pedras preciosas e dinheiro ao longo do caminho. Quando alguém perguntasse o que é isso, era para ele deviam dizer: é porque daqui da vida não se leva nada. Essa vida aqui é muito passageira. Segundo, temos que fugir do aguilhão da morte. Não dessa morte física. E essa todo mundo vai passar por ela. É da morte eterna. E o aguilhão da morte eterna é o pecado não confessado. O pecado prazeroso. Aquele do qual você se enamora, fica noivo, noiva, depois casa com ele. É esse pecado aí, que você não larga nunca. Aquele que te domina e que faz de Jesus um mentiroso. Ou seja, não tem poder para me resgatar, me salvar, me curar. Então esse pecado é o aguilhão da morte. Esse vai levar muita gente para o inferno. Depois, eu vou ficar firme quando eu crer realmente e mostrar isso na minha vida, que eu sou vitorioso pela fé em Cristo. Eu não sou absolutamente nada. Cristo é tudo em minha vida. No verso 57, a vitória de Cristo é que me faz vitorioso. Aí muita gente garganta, tem muita gente aí
que, como diz o paulista, se acha. Eu sou muito bom, eu sou isto, eu sou aquilo. Você não é nada, eu não sou nada, nós nada somos. Cristo é tudo. Em último lugar, o verso 58 diz o quê? Que eu vou estar firme na vida cristã quando eu for operoso na obra do Senhor. Na igreja, no reino, no mundo, na vida pessoal. Como disse Paulo, olhando para frente. E essa pandemia, no meu ponto de vista, está servindo para uma coisa, para várias coisas. Uma das coisas, eu estou observando na nossa igreja, na igreja do irmão, nas outras igrejas, no reino de Deus, no mundo, no Brasil, quem realmente está coerente com o verso de número 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Como? Sendo inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Existem irmãos na nossa igreja e nas outras igrejas que estão fazendo um esforço sobre-humano para estar em união com os outros irmãos através das lives, através das orações, através das reuniões de terça-feira, quinta-feira, domingo de manhã, domingo à tarde, à noite. Mas eu fico pensando, será que todos estão preocupados com isso, se esforçando por isso? Será que todos estão se esforçando para serem fiéis a Deus e à igreja e ao reino? Ou será que o fato de precisarmos estar afastados alguns meses da reunião presencial está enfraquecendo alguém, fazendo alguém fraquejar, fazendo alguém deixar de ser fiel às coisas de Deus? É muito sério isso, é muito sério. Sede firmes, inabaláveis, abundantes na obra do Senhor. Só se a igreja estiver aberta, só se tivermos reuniões presenciais, somente se tivermos as atividades nas federações, na igreja. Eu acho que o tempo que nós estamos vivendo está excelente para mostrar quem é firme e quem não é. Na nossa igreja, na igreja do vizinho, na Batista, na Assembleia, em todo lugar. E eu já conversei essa semana com um pastor que disse, rapaz, eu estou preocupado. Ele falou comigo. Estou pensando, é capaz da gente reabrir a igreja e ter que fazer o evangelismo total de novo. Porque várias pessoas já debandaram. É porque não estão firmes. Estavam dependendo de uma reunião presencial ou de uma mensagem do pastor lá no púlpito, mas não estavam dependentes da graça de Cristo, da palavra de Deus, da vida de oração, da vida de santidade, da fidelidade, de honrar a pessoa de Deus, porque não sabem o que é vida. Não são pessoas vitoriosas porque a sua fé não está fundamentada em Cristo, está fundamentada em experiências humanas, em situações as mais variadas. São pessoas que não são operosas. Eu repito, irmãos, muita gente que eu conheci se manteve por um tempo firme, mas depois largaram a firmeza porque não estavam dentro de nenhum desses critérios aqui. Achavam que suas vitórias eram por sua própria conta e risco. Achavam que tudo que estavam vivendo devia ser vivido nessa vida. Eu tenho, eu sou, eu quero, eu fui, eu faço, eu aconteço. Pessoas que não se preocuparam em fugir do aguilhão da morte, mesmo dentro da igreja, se deixaram ser ferroados pelo aguilhão da morte eterna, o pecado inconfesso, o pecado quanto mais em rebeldia. E a falta de operosidade. Ninguém trabalha, ninguém tem que ser operoso para ganhar a salvação. Mas aquele que recebe a salvação em Cristo Jesus tem que ser operoso, tem que ser trabalhador, tem que ser operante, tem que ser firme, tem que ser inabalável. Porque o Senhor Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário. E quando nós deixamos de fazer tudo isto,
é como se nós estivéssemos vilipendiando a pessoa de Cristo e o seu sacrifício, e o amor de Deus em Cristo Jesus. Vamos ser firmes, vamos ficar firmes. Não importa que haja pandemia, não importa que venham situações como enfermidades, situações existenciais, a falta de alguma coisa, aparentando uma falta de subsistência, da qual o Senhor nunca permitirá que aconteça, seja o que for, alguma situação eclesiástica, familiar, nada pode, deve nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Agora, aqueles que não perseverarem até o fim, como diz o Apocalipse, as cartas às igrejas do Apocalipse, aquele que não perseverar até o fim, não se salvará. Mateus capítulo 11, verso 12. Desde os tempos de João Batista até agora, o reino de Deus é conquistado com esforço, e só quem se esforça consegue obtê-lo. Diz mais a palavra de Deus: se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entraremos no reino dos céus. Mais uma vez, durma com esse versículo na mente e no coração. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Não vamos deixar a pandemia e os problemas do dia a dia balançarem a nossa estrutura espiritual para tirar a vida real que nós temos em Cristo Jesus. Não a vida biológica, mas a vida zoe, a vida eterna, a vida que está em Deus e que Ele transmite a nós. Que assim Deus nos abençoe, que nós possamos usufruir de todas as bênçãos do reino, seja na pandemia, seja fora da pandemia, seja na doença, seja na enfermidade, porque na verdade nós estamos casados com Cristo, né? Nós somos a igreja, noiva de Cristo. Quais são as palavras que o pastor usa, e os padres também usam, né? Quando casam um casal? Na doença, na saúde, na riqueza, na pobreza, aqui e ali, sempre colocando as posições antagônicas. Não adianta ser firme só na situação boa. Estamos passando uma situação difícil, vamos nos manter firmes com Cristo nosso Senhor. Amém? Bom, meus irmãos, não vamos esquecer que... eu tenho uma notícia boa para os irmãos. Tá? O conselho resolveu abrir um poço artesiano na igreja, e foi aberto lá atrás, perto da cisterna. Foi o lugar onde... Olha como Deus é bom. Fizemos uma sondagem com instrumentos de alta tecnologia na área. O único lugar que tinha água em abundância e água boa foi lá atrás, perto da cisterna, lá perto da porta que dá para o colégio. Só lá atrás, escondidinho, protegido, guardado, no lugar que, se eu fosse escolher para furar um poço, seria lá. Aí Deus providenciou lá. Dos outros lugares era rocha, não tinha água, era uma profundidade muito grande. Só naquele canto é que tinha água boa e abundante. Então nós abrimos ali um poço, já está concluído o trabalho praticamente. Quando vocês retornarem, nós não vamos mais ter que comprar água. Ih, acabou a água, compra uma pipa d'água, nada disso. Agora temos água suficiente para o colégio, para a igreja, para a casa pastoral, para todo o necessário. Não é uma notícia boa? Muito boa. Eu vou botar o vídeo no grupo da igreja. Se alguém ainda não botou, se o Clay não botou, eu vou colocar um vídeo da água jorrando lá atrás para vocês verem que maravilha, tá bom? Bom, eu dizia que nós devemos lembrar, em cima dessa palavra que nós trouxemos hoje, lembrar das nossas reuniões de terça-feira, quem puder, às 17 horas, através do Team Link. Também da reunião de domingo, 9 horas da manhã, também através do Team Link. E também às 10h30, através do Google Meet, a reunião dirigida pelo Neskins e pela Fernanda. Quinta-feira, né? Essa live transmitida pelo Facebook.
19h30 e no domingo também, ok? Deixa eu só voltar aqui para dizer uma coisa aos irmãos. O irmão Joteni pede oração por seus filhos e netos, né? Então vamos lembrar de orar pelos filhos e os netos do irmão Joteni. E a nossa irmã Fátima agradece a vida da Marcela, que faz 5 aninhos amanhã, né? Foi a mesma Marcela que ingeriu lá uma substância que fez socorrer com ela para socorrer, mas parece que está tudo bem, ok? E aqueles irmãos que estão nos assistindo, eu quero agradecer, né, a vocês, né? Eu sei que tem muita gente que nos assiste. Tem uma pessoa aqui, está escrito assim, Helena a Viva, é isso? Eu não sei se é a Helena de São João de Meriti. Eu estou desconfiado que seja ela, mas eu não consigo visualizar aqui o rosto de todo mundo. Mas eu quero te agradecer, Helena, viu? Deus te abençoe. Deixa eu ver aqui agora. Eu acho que é você mesmo. Parece que é você sim, Helena. Viu? Eu vou ligar para confirmar. Eu tenho o telefone, seu telefone. Se é que eu estou pensando, eu vou dar uma ligada para confirmar se é você mesmo. Viu? Muito obrigado. E se for você mesmo que eu estou pensando, não vejo a hora da gente se reencontrar no Lar Samaritano, né? E visitar a sua igreja, que eu sei que a coisa está suspensa lá, mas eu estou com um convite registrado para ir à sua igreja. E eu não vou deixar de fazer isso, ok? Meus irmãos, nós vamos caminhar para o encerramento da nossa transmissão. Quero pedir a Deus que nos abençoe. Quero agradecer aos irmãos porque as orações que os irmãos têm feito e dar uma notícia que eu considero uma notícia boa. Há muito tempo eu não sinto aquelas dores da neuropatia, há muito tempo. De vez em quando eu sinto alguma coisinha, mas tão leve, e graças a Deus eu tenho passado muito bem mesmo. Eu acredito que é resultado das orações de todos, das nossas e das suas orações, ok? Vamos orar então? Senhor, nosso Deus, amado Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela tua ação, ou por tua ação em nossas vidas através do Espírito Santo. Uma ação que tem nos feito estar firmes diante do Senhor, porque a depender de nós já teríamos caído há muito tempo, já teríamos perdido a tua bênção há muito tempo. A depender de nós estaríamos irremediavelmente perdidos, mas o Senhor tem nos amado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor conhece nosso coração, conhece a nossa vida, conhece nossos limites, nossas fraquezas. O Senhor tem agido de maneira maravilhosa em nossas vidas. Portanto, ó Deus, nós te agradecemos porque em nosso coração nós temos a certeza da nossa salvação em Cristo, operada pelo teu Espírito Santo. Nós também sabemos que as nossas vitórias que nós temos visto não são nossas, são vitórias do Senhor que se manifestam em nossas vidas. Ó Deus amado, nós sabemos, com certeza nós sabemos, que nós temos lutado com a força do teu Espírito contra o aguilhão da morte. E nós, ó Deus, também temos buscado no Senhor a consciência do que seja uma vida real. Não uma vida efêmera, uma existência aqui nesse mundo, mas a vida eterna, que é o próprio Senhor. Porque tu dizes a respeito de ti mesmo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E esta vida que está em ti, ó Senhor, é a vida que pulsa em nós. Nós te louvamos e agradecemos por isto, porque não há em nós merecimento nenhum. O Senhor realizou isso na eternidade e nos chamou, e como diz o texto de Romanos, teu servo apóstolo Paulo escrevendo ali, movido pelo teu Espírito Santo, aqueles que o Senhor antemão conheceu, predestinou, o Senhor chamou, o Senhor santificou, o Senhor glorificou. Fizeste isto, ó Deus, por cada um dos teus eleitos, e nós te agradecemos porque somos eleitos do Senhor. Dá-nos uma noite de paz, de descanso. Permita, Senhor, a cada um de nós
uma noite tranquila, sono reparador, e que no dia de amanhã levantemos para a tua glória e assim vivamos o resto de nossos dias te glorificando. E agora, irmãos, recebei a bênção do Senhor. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso único e eterno Pai, e as consolações benditas do Espírito Santo, sejam sobre todos vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus permaneça, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém.